tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo, agora são 4 horas e 15 minutos, horário de Brasília. E hoje a nossa entrevistada é a deputada estadual Janaína Pascoal, que tem uma história na política nacional. Ela que foi uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, desempenhou um papel chave nesse processo, atuante em São Paulo. Ela se destaca na luta em prol da justiça e da verdade. Também professora de Direito Penal da USP, Janaína conhece como ninguém as leis e critica com propriedade aqueles que atacam a Constituição. Seja bem-vinda, deputada. Eu agradeço o convite, uma honra poder participar. Fico à disposição, peço desculpas pelo atraso. Eu não sei como é que ficou aí com os seus seguidores, então peço desculpas, mas é porque eu estava no plenário aqui, então agora estou à disposição para a gente poder dialogar. Tranquilo, vamos lá. O pessoal ficou na espera, está todo mundo aqui aguardando, ansioso para essa entrevista. Então vamos lá. Bom, depois de tanta luta para tentar moralizar a política, como que a senhora vê o cenário no Brasil atualmente? O que mais surpreende e o que mais preocupa? Me surpreendeu muito a decisão, na verdade, as decisões me surpreenderam do Supremo Tribunal Federal, de certa forma, destruindo todo o trabalho que foi feito pela Lava Jato. Isso me incomodou muito. Não é só pela anulação das condenações do ex-presidente Lula, o que já seria muito, mas é também pela descrença que essas decisões trazem para as pessoas que atuam no direito, que conhecem o direito, que sabem, que seriam decisões impossíveis para outras pessoas. Então, esse atuar do Supremo me decepcionou muito. Me preocupo também no âmbito do Supremo, com esses inquéritos que lá tramitam, inclusive de maneira sigilosa, inquéritos impensáveis no passado recente, inquéritos que eu vejo como inquéritos assim da era da ditadura mesmo, acho que nem na ditadura. Porque, assim, até interessante, ontem o Ministério Público Eleitoral apresentou um parecer contrariamente à cassação da chapa do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão. A imprensa não destacou, mas tem um ponto desse parecer que me chamou muito a atenção, porque o Ministério Público Eleitoral deixa bem claro que o Supremo Tribunal Federal compartilhou as provas do tal inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos, e mesmo com esse compartilhamento das provas, o Ministério Público Eleitoral não viu elementos para corroborar o pedido de cassação da chapa. O que eu quero destacar isso? Porque, para mim, é mais um elemento a evidenciar que o Supremo torna sigilosos inquéritos que não têm sustentação jurídica nenhuma. Então, assim, essa situação no Supremo Tribunal Federal, ela me preocupa, ela me decepciona, não só como deputada, porque hoje eu estou deputada, mas como cidadã, como professora de direito. Então, isso realmente me magoa, porque foi muito trabalho, não só meu, mas de magistrados, de procuradores, de delegados, e essas pessoas não ficam desestimuladas daqui para trás. Não é só quem trabalhou que está triste, é quem está na ponta, participando de outras investigações, que recebe como mensagem, olha, não adianta, se a pessoa é poderosa, é melhor a gente não mexer, entendeu? Porque vão anular. Então, acho que de todos os pontos preocupantes e decepcionantes, eu destacaria esses. Aproveitando o gancho que a senhora já tocou nesse assunto da questão do Supremo Tribunal Federal, temos aí Roberto Jefferson, o deputado federal Daniel Silveira, tem também o jornalista Wellington Macedo, ambos encontram-se presos. A senhora considera que eles são presos políticos? Eu não os vejo como presos políticos.
Eu sei que eu vou desagradar todo mundo que está acompanhando, eu não os vejo como presos políticos. Eu os vejo numa situação de prisões que não se justificam. Então, vamos lá. A pessoa ser presa política é ela estar presa pelas suas concepções de ordem política. Eles não estão presos por suas divergências, porque eu também sou muito crítica. Acho que das pessoas da área do direito, fui a que mais critiquei as decisões do Supremo, a que mais se expôs. Entre os parlamentares, muitos xingam, muitos levantam, mas poucos fazem críticas, vamos dizer assim, com fundamentação. Mas eu nunca xinguei ninguém, nunca ofendi ninguém, nunca ameacei ninguém, né? Não fiz pose com arma. Então, eu não os vejo como presos políticos. Fossem presos políticos, todos os críticos estariam presos. E, com a graça de Deus, nós não estamos nessa situação. Então, acho que eles erraram no tom, sim. Não vejo como uma atividade política, né? Tanto exagero como o que eles praticaram. Agora, se você me perguntar, do ponto de vista técnico, jurídico, processual, penal, essas prisões se sustentam? Eu entendo que não. Porque, em qualquer outro contexto, pessoas que, vamos dizer assim, exageraram, né, extravasaram, exorbitaram, elas vão para o âmbito dos juizados especiais de pequenas causas, entendeu? Então, se alguém vai na internet e faz pose de arma, ameaça alguém, xinga, ainda que seja uma autoridade, isso vai para os juizados especiais de pequenas causas. Está compreendendo? Então, não os vejo como presos políticos, mas vejo, sim, como prisões que não se sustentam quando a gente olha o ordenamento jurídico e o que acontece com pessoas que praticaram o mesmo tipo de conduta. Perfeito. Bom, e com relação a essa junção, MBL, PSOL, Ciro, todos juntos na Avenida Paulista, que recado que isso passa para as pessoas que foram às ruas no dia 7 de setembro? Para mim, né, foi algo muito assustador. Porque as manifestações das quais eu participei ali na época do impeachment, de apoio à Lava Jato, eram manifestações apartidárias e quase que antipolítica. Né? Quando aparecia uma figura política, um deputado, um senador, alguém que já estava no poder executivo, ou alguém que já era filiado e já era alguém que queria participar da vida política, ninguém deixava essa pessoa falar, né, subir nos caminhões. Então, eram manifestações da cidadania. E, de repente, eu vejo uma manifestação na Avenida Paulista com vários presidenciáveis, com movimentos que, naquele momento, se apresentaram como apolíticos, e hoje são movimentos de pessoas que estão na política, mas dando palco para esses presidenciáveis. Alguns desses presidenciáveis são membros da CPI da Covid, ou seja, é como se estivessem utilizando essa CPI, né, como palanque pessoal. Então, é muito grave. O problema não é a manifestação, não são as pessoas que eventualmente foram à Paulista para criticar o governo, não é esse o problema, porque eu defendo manifestações. O problema é que quem coordenou, quem organizou, tinha o objetivo de derrubar o atual presidente para viabilizar uma terceira via, que seriam eles mesmos. Então, assim, é muita instrumentalização da população que foi chamada para ir para a rua, e talvez por isso, acho até que principalmente por isso, as pessoas não foram. Não é? Porque, assim, a gente viu lá o Partido Novo, uma barraca grande com aqueles balões laranjas, e aí assessores de alguns deputados. Então, assim, povo mesmo, eu não vi. Assim, eu não conheço alguém que tenha ido para aquela manifestação que não tem uma vinculação política, que não tem uma relação com algum político que queira se viabilizar. Então, é muito grave o que aconteceu ali. A manifestação foi fechada pelo governador João Dória,
né? Parecia até que era um ato dele, que os outros meio que fizeram o esquenta para ele tentar ser o ápice da manifestação. Então, não sei se as pessoas não perceberam, mas para mim ficou muito claro, né, o que era aquilo ali. Era qualquer coisa menos manifestação popular. Deputada, um outro questionamento que nós temos aqui com relação a países como Reino Unido, Alemanha, que estão sofrendo com a crise, inflação, desabastecimento, e o Brasil segue firme. Esse resultado se deve ao trabalho sério do presidente Bolsonaro e também do ministro da Economia, Paulo Guedes? Veja, o Brasil também está sofrendo. Acho que não dá para a gente dizer que o Brasil não esteja sofrendo. Nós estamos também, mas eu acredito que houve um bom trabalho para viabilizar esse auxílio emergencial de uma maneira muito rápida, num país que tem dimensões continentais. Então, assim, não dá para dizer que nós não estejamos também padecendo dessa crise. Aliás, um dos argumentos utilizados pelo próprio presidente, pela própria equipe econômica, é que o mundo padeceu diante das dificuldades da pandemia. Então, não acho que nós não estejamos... não vejo que o Brasil esteja tão tranquilo assim. Agora, em termos da vacinação, por exemplo, nós estamos com grande parte da população vacinada, por mais que a grande imprensa negue, né, o Brasil proporcionalmente vacinou muito. Enquanto a OMS diz que é imoral países ricos estarem dando a terceira dose, né, a dose de reforço, enquanto países pobres não tiveram sequer a primeira, o Brasil, que, sob o ponto de vista dessa divisão entre ricos e pobres, não é um país rico, já está dando a dose de reforço. Então, eu acho que houve muitos pontos positivos no atuar do governo federal, e são pontos que são, assim, esmagados por uma narrativa. Tá? Então, eu acho importante que a gente tenha essa firmeza de também não construir narrativas. Há problemas, estamos enfrentando esses problemas, e o que é importante é olhar os pontos positivos também, né? Porque existe uma narrativa da grande imprensa de que não há pontos positivos, dessa CPI da Covid, que é muito propalada pela grande imprensa, né? De que só tem pontos negativos, crimes contra a humanidade, e isso não procede. Isso realmente não procede. Talvez eu não tenha me expressado tão bem. Quando eu disse segue firme, eu quis dizer na questão de desabastecimento. Além de abastecer o Brasil, nós também alimentamos o mundo, nosso agro não parou, teve a questão da geração de empregos. Foi nesse ponto que eu quis dizer que o Brasil seguiu firme, porque não deixou faltar comida, por exemplo, nem no mercado interno, nem no mercado externo. E, de certa forma, as exportações, até mesmo quando o nosso dólar, né, aliás, o real estava desvalorizado, e o pessoal estava reclamando que o dólar estava muito alto, mas isso foi por causa das exportações e, de certa forma, beneficiou o nosso país. Concorda comigo? Eu acho que dentro do contexto nós estamos indo bem, né? Mas sempre seria possível tentar mais. Né? O ministro Guedes, eu gosto muito dele, convivi com ele durante a campanha, acho que ele está sendo injustiçado com acusações infundadas. Ele é um homem do mercado financeiro, tinha suas aplicações anteriormente à condição de ministro, é um ideólogo, já estava numa situação que não precisaria abraçar esse desafio. Então, eu costumo ser uma defensora do ministro Guedes, mas eu acho que a gente tem que ter essa ponderação, entendeu? Estamos enfrentando bem os desafios, eu diria mais dessa forma. Muito bem, então vamos falar agora a respeito de um outro assunto, essa questão de Sérgio Moro ter saído do governo, e Dória ligou para Guedes pedindo para ele abandonar o barco também, naquela época, né, e salvar a biografia, o que ele acabou recusando. A senhora acha que o povo ficou desiludido com o Moro, enquanto Guedes se manteve firme? A gente tem que tentar entender o perfil das pessoas. O ministro Guedes, ele esteve com o presidente desde o primeiro momento. Eu lembro quando eu acompanhei o presidente na campanha, que teve um dia que eu liguei para o ministro, falei, ministro,
Será que a gente não teria que eleger um coordenador da campanha do presidente? Um coordenador não da parte financeira, mas da parte de programas. E ele falou, Janaína, pelo amor de Deus, não se meta nisso. Que o presidente, ele não gosta, né, de um querer entrar na área do outro, eu cuido da minha área, você cuida da sua. Então, o ministro Guedes, ele conhece muito o presidente, o perfil do presidente, ele tem essa sensibilidade. Ele, de certa forma, deu até aula para o presidente de economia durante a campanha, eu sou testemunha disso. No caso do ministro Moro, muito embora a esquerda tenha construído a narrativa de que já antes da eleição o ministro tivesse recebido o convite, entendeu? A esquerda construiu essa narrativa, mas isso não existe. Não existe. O ministro Moro não participou de nada da campanha do presidente, nada. Em nenhum momento durante a campanha o nome dele foi sequer ventilado. Eu sei porque eu acompanhei. O presidente foi eleito, mesmo depois de eleito, outros tantos nomes foram mencionados para o Ministério da Justiça, do falecido Bibiano, por exemplo. Bibiano chegou a me ligar para saber se eu iria para algum ministério. Na época ele falava do Ministério da Educação, mas ele chegou num telefonema a falar, mas e a Justiça? Então, ninguém falava do nome do Moro. Aí o presidente convidou o Moro, depois de eleito, e o Moro, querendo, vamos dizer assim, potencializar o trabalho que ele fez em Curitiba, aceitou. Mas nós tínhamos duas pessoas, né, que já eram duas estrelas, que foram muito diferentes, com histórias de vida muito diferentes, e que eu acho que ficou difícil de conviverem, entendeu? Então, eu não vejo por onde comparar a situação do ministro Moro com o ministro Guedes. Eles têm... Outra coisa, o ministro Guedes foi professor universitário, ele tinha um sonho de tentar colocar na prática as teorias todas, né, que ele defendeu na teoria, assim, tudo que ele defendeu em tese, ele queria tentar pôr em prática. Então, existe um sonho dele também, né? Já o ministro Moro, ele sai de uma vida muito segura de juiz, né? Porque, assim, o ministro Moro virou juiz com 23 anos de idade. A vida do juiz, muito embora haja desafios, há ameaças, ela é segura no sentido de que ele dá uma ordem, a ordem vai ser cumprida. A vida de um ministro é diferente, né? Tem as tratativas com o Congresso, a montagem da equipe, os contatos com os colegas de ministério. Então, eu acho que foi um mundo muito novo, né? O presidente também é genioso, o ministro se mostrou uma pessoa também geniosa. Não deu certo. Eu não vejo assim que a gente tenha por onde comparar as atuações. Acho que os dois têm seus méritos. Poderia o ministro ter saído de outra forma? Poderia. Mas todos somos seres humanos, entendeu? Eu acho que não dá muito para comparar um caso com o outro, não. E a Argentina e o Brasil? Dá para comparar? De um lado, nós temos aí Alberto Fernandes. Eu queria que a senhora tivesse uma concepção. Imagina se Haddad tivesse ganhado aqui no Brasil. Será que nós estaríamos como hoje está a Argentina? Porque na época que Alberto Fernandes foi eleito, os petistas falavam por todos os lados, como é bom ter um presidente. O que a senhora acha? Bom, até pela minha história de vida, né, por todas as causas que eu abracei e defendi, por tudo que eu sempre sustentei na universidade, eu jamais concebo a hipótese de estarmos em melhor situação com o PT no poder, com a esquerda no poder. Penso que o impeachment foi muito importante justamente para cortar, né, essa submissão do Brasil e auxiliar no corte da submissão da América Latina a esses tentáculos, vamos dizer assim, esquerdistas. Então, se o Haddad tivesse sido eleito, acredito que muito provavelmente essa venezuelização, essa argentinização, ela estaria mais acelerada. Então, eu entendo que foi importante essa quebra, não só no impeachment, mas pelo fato do PT não ter sido eleito, e entendo firmemente que para o Brasil
é importante que o PT não seja eleito em 22. Isso aí eu sustento há anos, né? Não tem nada a ver com este governo em especial. As ideias são muito equivocadas, as práticas são muito equivocadas. Então, assim, quanto mais longe nós deixarmos o PT do poder, seja na esfera nacional, seja nas esferas estaduais, eu entendo que é melhor para a população. Pois é, e o fato é que a população votou, tirou o PT, veio Jair Bolsonaro. Mas acontece que todos nós presenciamos aí, por muitas vezes ele não consegue governar, por interferências do parlamento, do judiciário e até mesmo da mídia, que pega no pé dele. A senhora não acha que isso pode ter ido já longe demais e a população que perde com tudo isso? A CPI da pandemia é um exemplo. Eu sou muito crítica dessa CPI. Entendo que ela é uma CPI que não tem nada de técnica, né? Eu estive com o senador Girão recentemente, ele próprio, que é membro da CPI, disse que os desvios de dinheiros federais, principalmente, não são apurados. Ele, como é do Ceará, está levantando desvios que ocorreram no âmbito do consórcio Nordeste. A CPI do Senado não quer investigar os verdadeiros crimes e fica tentando criar crimes todos os dias, né? Parece até brincadeira, todo dia o senador Renan levanta com um nome novo para indiciar. Então, eu vejo como uma CPI que presta um desserviço. Respeito quem pensa diferente, mas eu vejo como uma CPI que presta um serviço, que deixa de apurar como crime o desvio de bilhões, mas quer criminalizar, ir a um ato, sem máscaras, né? Defender que as pessoas sejam tratadas no início de uma doença, que é algo que eu vejo como natural. Então, é uma CPI de uma espetacularização ruim, acho que sem precedentes, sabe? Sem precedentes de exposição de inocentes, né? Médicos foram expostos, foram acusados indevidamente, ameaçados de indiciamento, o presidente do Conselho Federal de Medicina ameaçado de indiciamento por ter única e exclusivamente cumprido princípios inerentes à bioética, né? Que é respeitar a autonomia dos profissionais da área de saúde, dos médicos, respeitar também a autonomia dos pacientes. Então, é uma CPI muito ruim, do seu ponto de vista técnico e até político, porque mesmo é uma casa política, né? Então, mesmo a gente entendendo que o político se sobrepõe ao jurídico, um relator, um presidente, ele está ali quase como um magistrado. E a postura deles para com as testemunhas é uma postura de desrespeito, de adjetivização, de tratamento diferenciado. Quando a testemunha vai lá e fala o que eles querem ouvir, ela é respeitada. Quando ela não fala o que eles querem ouvir, ela é maltratada, é exposta, é humilhada, é constrangida. Então, até como exemplo, né, de modo de trabalhar, o que está acontecendo ali é muito ruim. Sem dúvida. Inclusive, parece que eles estão querendo convocar pela 3ª vez o ministro da Saúde, tirando ele ali de suas funções, né? Quem acaba perdendo com tudo isso? Não é a população? Acho que o ministro já deu todos os esclarecimentos que tinha que dar, né? Ele, inclusive, mandou um arrazoado muito, muito consistente nos últimos dias. Duvido que os senadores vão insistir nessa oitiva. Pelo que eu entendi, até já desistiram, mas nada é impossível. Mas duvido que eles vão insistir, porque se o ministro tiver a oportunidade de falar, vai desconstruir muitas das narrativas que eles estão tentando fazer, vamos dizer assim, pegar. Então, eles querem, na verdade, pessoas que vão, de alguma maneira, corroborar o que eles tentam construir. Eu acredito que eles não ouvirão o ministro, porque se chamarem, o ministro vai mostrar que eles não têm razão. E qual é a sua posição sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro? Como que pode analisar aí os primeiros 2 anos e meio de governo, erros e acertos? Olha, eu acho que hoje, eu sou muito crítica do formato, da forma do presidente se expressar, da resistência que ele tem
em entender que o cargo de presidente ele tem uma ritualística diferente da de deputado, então eu não escondo isso de ninguém, mas ele tem muitos acertos. No caso da pandemia, eu vejo como um grande acerto, né, ao lado de viabilizar o auxílio emergencial, o fato dele defender o tratamento no início da doença. Eu tenho evitado utilizar a palavra tratamento precoce, porque maliciosamente algumas pessoas confundem precoce com preventivo, que seria tomar remédio antes da doença. Não é disso que eu estou falando. É a pessoa doente não ficar esperando o quadro agravar para depois ser socorrida, né? Então, eu vejo como um mérito do presidente ele ter defendido isso. Acho que é importante. E mais do que isso, um mérito muito grande dele, neste momento, de defender a liberdade das pessoas não se vacinarem. Com isso, eu quero deixar muito claro que eu não sou contra as vacinas, mas eu sou contra as pessoas serem ameaçadas de perderem seus empregos, de perderem suas vagas nas universidades, de repetirem por falta, por não comprovarem a vacinação. Tá? Muitos são os e-mails que eu venho recebendo de pessoas que estão sendo ameaçadas de demissão, inclusive com justa causa, se não levarem a documentação comprovando que se vacinaram. Então, neste contexto de autoritarismo, de totalitarismo, de desrespeito, a postura do presidente, né, de defender essa liberdade, eu vejo como um serviço à nação, entendeu? A esmagadora maioria das pessoas quer se vacinar. O Brasil, como eu disse, já está à frente proporcionalmente na vacinação, mas nós não precisamos e nem podemos impor essa verdade, né, que foi abraçada pelos formadores de opinião àqueles que não querem. Então, neste momento, eu acho que o presidente presta um serviço muito grande de defesa das liberdades, entendeu? Perfeito. Qual o balanço que a senhora faz do governo Dória? Ele que se elegeu na onda Bolsonaro e hoje é um dos principais inimigos do presidente e dos conservadores. Olha, hoje eu estou especialmente nervosa com ele, porque eu aprovei aqui na Assembleia um projeto tão importante para a população. Eu consegui aprovar, foi muito difícil, porque tudo que eu apresento tem muita obstrução da esquerda, né? Mesmo a esquerda obstruindo, votando contra, eu consegui aprovar um projeto para garantir as pessoas maiores de idade, orientadas, esclarecidas, decidirem sobre a própria esterilização. Tá? Então, uma mulher ou um homem poderia fazer a laqueadura, a vasectomia, sem precisar, por exemplo, do aval do companheiro ou da companheira. Isso foi aprovado aqui na Assembleia. Uma mulher que já tem 3 filhos, vai ter seu 4º filho, pelo projeto que foi aprovado aqui, ela poderia escolher fazer a laqueadura quando do nascimento, durante, né, o parto do 4º filho, por exemplo. Isso é um projeto de cidadania, um projeto que previne aborto, porque se você não engravida sem planejamento, também não vai buscar, né, essa via, sou super contra a legalização de aborto. Projeto que previne aborto, que previne as crianças nascerem e serem abandonadas. Então, um projeto bom, projeto de autonomia individual. Ele vetou hoje, né? Eu tenho certeza que ele concorda com o projeto. Tenho certeza, porque qualquer pessoa que não... Veja, eu sei que tem gente que discorda, mas por questões religiosas, tá? Alguns grupos religiosos são contrários a qualquer método contraceptivo. Então, esses grupos discordam e eu respeito. Não é o caso do governador. Ele vetou porque eu não sou submissa a ele, porque eu não voto qualquer coisa que ele mande aqui, porque eu fiscalizo de verdade. Então, foi um veto exclusivamente político, pouco inteligente, porque ele poderia ter sancionado e ter dito, olha, apesar da deputada Janaína não me apoiar na Assembleia, eu vou sancionar porque é um projeto bom para o povo. Poderia ter pego o projeto para ele, mas ele não teve essa grandeza. Então, hoje eu estou especialmente incomodada com ele. No início, tive uma boa impressão da gestão dele, mas com o passar do tempo, comecei a perceber que é muito marketing,
né, que as obras não conseguem chegar ao final, que ele não consegue entregar. E houve várias passagens que me incomodaram especialmente, envolvendo saúde de crianças, né, como quando ele negou que teria dito que ia fechar, que ia trocar, não fechar, que ia trocar o Hospital Darcy Vargas de endereço. Ele falou isso numa reunião. Aí eu comecei a brigar por essa causa, ele negou que tivesse falado. Então, assim, várias questões envolvendo saúde de criança, né, que me incomodaram. Um projeto que ele se comprometeu a apoiar, da Unifesp, de um professor de neurocirurgia pediátrica, para tirar tumores das cabeças das crianças. Esse homem é cirurgião, ele tem um projeto para tirar os tumores, cultivar os tumores em laboratório, testar remédios nesses tumores. O governador, numa reunião com vários deputados, se comprometeu a apoiar esse projeto. Depois, porque eu não votei projetos dele aqui, ele voltou atrás. Então, assim, eu aceito todo tipo de divergência, mas quando envolve criança, eu fico muito, muito contrariada, entendeu? Então, eu me desiludi completamente, né, daquela primeira impressão positiva que eu tive, e já não estou falando como deputada, falo como cidadã, entendeu? Com certeza. Não só a senhora, como muitos eleitores, creio que compartilham desse sentimento. Mas o que a senhora acha das pretensões de João Dória para ser um presidenciável? Olha, todo cidadão brasileiro maior de 35 anos tem direito a se candidatar. Eu converso com vários colegas aqui dentro da Assembleia e alguns veem que o governador tem chance. Tá? E eu não sou dona da verdade. Candidato. Não, eles acham que ele tem chance de... Não, eles acham que ele tem chance de ganhar. Eu, particularmente, não vejo chance. Tá? Não vejo chance. Porque eu recebo muitos vereadores, muitos prefeitos, eu visito as cidades, e eu sou uma cidadã aqui de São Paulo, né? Eu estou em São Paulo diariamente, e eu percebo, assim, muita insatisfação com a gestão dele, muita insatisfação com o excesso de marketing, com a politização da doença, né? Muita gente acusa o presidente da politização da doença, mas o governador politizou demais com essas entrevistas coletivas na hora do almoço, todo santo dia, sem nenhuma necessidade, com as verbas exageradas para publicidade. Então, assim, as obras não são entregues, né? Não são entregues. Aqui houve liberações bilionárias no início do mandato, para limpeza de rios, para construção de estradas, e as obras não terminam. Então, assim, a população, muito embora o governador seja muito bom de marketing, a população está percebendo que é só marketing, né? E isso é muito triste. Então, eu não vejo chance. Mas eu tenho colegas aqui que veem chance, não só dele conseguir a legenda, né, contra o governador do Rio Grande do Sul, mas até dele se eleger. Eu não vejo. Pois é, o Fábio Lopes está participando com a gente aqui pelo chat e está comentando o seguinte, que todas essas ações do Dória têm girado em torno disso, dessa obsessão pela presidência da República. A senhora concorda? Sim, eu acho que o maior erro do governador foi ter esquecido, né, que ele foi eleito para ser governador e já no primeiro momento do mandato ter anunciado que ele ia ser candidato à presidência e ter trabalhado o tempo inteiro com a cabeça no futuro, entendeu? Então, isso, na minha leitura, prejudicou muito o estado de São Paulo, gerou uma animosidade muito grande no país. Eu vejo que seja isso, sim, infelizmente. Eu tô vindo aqui com o dedo porque eu não sei o que acontece, a minha tela escurece. Então, eu bato aqui para clarear, tá? Só explicando para o pessoal por que eu estou batendo tanto na tela enquanto eu falo. Tá bom, sem problemas. Bom, e durante a pandemia, como que a senhora avalia a gestão do governador João Dória? Não só na área da saúde. Hoje ainda eu estava ouvindo em uma rádio comentando sobre a questão da educação, que é o único estado no país que não quer que as crianças voltem às aulas, sendo que os professores já estão vacinados. É isso mesmo que está acontecendo aí? Eu senti um racha
entre os próprios... Isso é uma percepção pessoal, tá? Não tenho como afirmar. Eu senti um racha entre os próprios secretários do governo aqui de São Paulo. O secretário da Educação, querendo, sim, que as aulas retomassem, já lá atrás, mas o secretário da Saúde não autorizando, né? Na verdade, não recomendando. E aqui em São Paulo existe um sindicalismo forte no professorado, inclusive representantes desse sindicalismo são deputados aqui conosco, e eles foram muito contrários à volta às aulas. Pra você ter uma ideia, houve um anúncio de que a partir de segunda-feira próxima, já na semana que vem, as aulas presenciais têm que voltar 100%, e eu estava ali no plenário, demorei para iniciar aqui nossa conversa por causa disso. Colegas deputados estaduais da área da educação dizendo que é um crime as crianças voltarem às aulas. Então, assim, o que a gente tem que ponderar é que o mundo inteiro, né, fez ali uma pequena suspensão, rapidamente retomou as aulas. O Brasil foi o país em que as aulas ficaram suspensas por mais tempo, né? E isso traz um prejuízo muito grande para as crianças, não só de aprendizado, mas de convívio, né? Então, assim, eu sou crítica dessa suspensão, mas também sou testemunha de que o secretário da Educação tentou, mas ele não conseguiu. Deputada, a senhora contou a situação assustadora que passou quando contraiu Covid, isso no ano passado, e afirmou que se tivesse seguido somente a orientação do Mandetta, muito provavelmente não estaria aqui. Qual a responsabilidade do ex-ministro da Saúde na pandemia? A senhora chegou a dizer que o verdadeiro genocídio ocorreu na saúde de São Paulo. Então, vamos lá. Eu acho assim, é uma doença nova, todos nós fomos desafiados por essa doença. Quando ela chegou no Brasil, não se sabia bem como lidar com ela. Então, naquele momento, o ministro falou, fique em casa, não procure um hospital, né? Só vá para o hospital quando tiver falta de ar. Ele ter dito aquilo naquele momento, que era uma novidade, é possível da gente compreender. O que eu não compreendo, e acho injustificável, é que ainda hoje ele fale que ele acertou naquele momento e ele critique quem agiu de forma diferente. E não é só isso, pior do que criticar, eles estão tentando criminalizar, e aí a injustiça é muito grande, entendeu? Eu falo agora como professora de direito, não só como alguém que adoeceu, não só como alguém que está no parlamento acompanhando na ponta esse desafio todo, falo como professora de direito. É uma doença ainda nova, né? Tudo vai sendo experimentado, ninguém tem certeza absoluta. Então, naquele momento, ele fala, olha, fique em casa, não vai para o hospital, até para não se contaminar, apesar de isso ter me prejudicado pessoalmente, porque eu segui a orientação dele e piorei muito, né? Quando eu fui internada, já fui internada muito mal, mas, assim, pelo menos ele estava no início também. Só que ele segue dizendo que ele acertou, quando é visível que ele não acertou. E como se não bastasse, eles querem criminalizar quem questionou e questiona essa orientação. Então, assim, essa criminalização, ela é muito injusta. E eu, particularmente, pelos casos que acompanhei, pelas pessoas que ouvi, pela minha experiência pessoal, eu entendo que o certo é você tratar o doente assim que a doença é diagnosticada. Não estou falando de tomar remédio antes, tá? Tratar o doente assim que a doença é diagnosticada. Tratar como? Cada médico vai definir. Autonomia médica, né? Autonomia médica. O que me incomodou muito no estado de São Paulo foi que prevaleceu, sobretudo no sistema público, a orientação de não medicar, de não prescrever remédio nenhum. A pessoa diagnosticava com Covid e era mandada para casa, entendeu? Aí, quando voltava com um quadro muito grave, já para entubar. Então, isso me incomodou, ainda me incomoda, porque a orientação predominante segue sendo essa, que é a orientação da imprensa, é a orientação da CPI, entendeu? E aqueles que resistiram
a essa dominação estão sendo tratados como criminosos. Eu acho que hoje o ícone dessa injustiça é o presidente do Conselho Federal de Medicina, que em nenhum momento mandou medicar com remédio A ou remédio B. Ele simplesmente disse: cada médico vai avaliar o seu paciente e vai conduzir conforme... Ele deu liberdade e ele está sendo criminalizado. Exato. E o presidente do Conselho Federal de Medicina afirmou também que essa decisão do STF de dar autonomia a governadores e prefeitos também pode ter sido uma decisão errada, porque o Ministério da Saúde em si tem muito mais informações, tinha muito mais informações naquele momento para poder delegar e construir uma política pública de saúde. A senhora não acha que essas inúmeras interferências do STF sobre decisões importantes do Executivo acabam não só ferindo a Constituição, como também prejudicando a população, principalmente nessa pandemia? Veja, eu penso que quando o STF vem e diz, olha, tem que tomar vacina, tem que vacinar adolescentes, quando o STF compra, vamos dizer assim, apenas uma linha de orientação médica, ele erra tremendamente. Tremendamente. Porque ele, tal qual a imprensa, tal qual a CPI, está escolhendo o que é, entre aspas, a ciência. E a verdade é que todo cientista deve estar aberto a mudar, inclusive, a sua percepção diante de uma evidência fática. Então, eu fico muito preocupada porque eu percebo que o STF, em sucessivas decisões, comprou um lado da história, o lado de que a ciência manda vacinar, inclusive de maneira obrigatória, mas não manda medicar. Que ciência é essa? A ciência manda vacinar adolescentes, mesmo a vacinação não sendo tão vantajosa para eles, mesmo tendo casos adversos, em prol da coletividade. Que documento jurídico permite isso? Então, são lugares comuns que, de certa forma, são transformados em decisão judicial. Então, nesse aspecto, eu sou muito crítica à atuação do Supremo. Dar autonomia para os municípios e para os governadores, eu já não sou tão crítica, porque eu sou uma defensora dessa autonomia. Inclusive, tenho brigado muito aqui na Assembleia, que a gente tem uma postura mais autônoma. Então, por exemplo, hoje o governador vetou meu projeto, dando autonomia para as pessoas escolherem a esterilização voluntária, alegando que a competência é federal. Então, o que a gente percebe é que quando interessa é tudo federal, quando não interessa, aí que é a autonomia dos estados e dos municípios. Mesmo esse precedente do Supremo, quando o governador quis fazer diferente do presidente, ele se apegou à decisão do Supremo. Quando os prefeitos começaram a querer, vamos dizer assim, agir de maneira diferente das ordens do governador, aí ele não quis a decisão do Supremo, entendeu? Então a gente tem que definir, a gente quer liberdade, quer autonomia. Eu sou uma defensora da autonomia individual, dos municípios, dos estados, Então, assim, eu não critico o STF ter dado autonomia, não. Isso dividiu muito opiniões, com relação também à decisão sobre a permanência do lockdown, Mas, enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa agora, vamos falar sobre eleições, porque já se fala muito de campanha de 2022 há 12 meses do pleito. Como vê o que dizem as pesquisas? Acredita nelas, deputada? O que se vê nas ruas é uma coisa, mas as pesquisas dizem outra, completamente diferente. Você quer que eu responda? Isso. É uma pergunta? Isso, é uma pergunta. O que a senhora acha da pesquisa Datapovo e a pesquisa Datafolha, digamos assim? As pesquisas, elas sempre têm ali um recorte, Então, eu tenho que entender como é que foram escolhidas as pessoas para serem perguntadas, qual o público-alvo. Então, sempre tem uma margem, vamos dizer assim, de direcionamento. Então, é importante olhar as pesquisas de maneira cética, não achar que estão absolutamente corretas,
mas também acho que não devamos, vamos dizer assim, desmerecê-las por completo. Eu procuro olhar pesquisas de várias fontes diferentes, procuro cotejar essas pesquisas com o que a gente sente nas ruas, né, com o que as pessoas falam. Acho ruim acreditar cegamente nas pesquisas, porque tem gente que não quer jogar o voto fora, e aí pode ser influenciado pelas pesquisas a votar em quem está na frente. Isso é uma realidade, infelizmente. Mas também é ruim desmerecer completamente as pesquisas, porque aquela pessoa que está num cargo, se ela desmerece completamente, ela perde a oportunidade de usar aquele dado como um indicador de que ela pode melhorar, né? Então, assim, qualquer pessoa que esteja num cargo, ela tem que ter a humildade de perceber que ela sempre pode melhorar. E esses medidores, por mais falhos que sejam, eles servem como uma bússola, entendeu? Como um norteador. Então, também não é bom, né, esse sentimento de que a pesquisa não quer dizer nada, estou muito bem, né? Então, acho que tem que ter ponderação também nessa análise. Deixa eu atender o pessoal aqui do chat, o pessoal ainda está querendo saber sobre a pandemia. Vamos lá, Juliana Veloso está participando conosco. E ela está perguntando o seguinte: a senhora é favorável ao passaporte da vacina? Não, tanto não sou, que apresentei um projeto aqui na casa, o projeto ganhou o número 668/21, 2021, conseguiu o apoio de vários colegas, que inclusive assinaram como coautores. Esse projeto proíbe a exigência desse passaporte para entrar em prédios públicos, prédios privados, para participar de atividades educacionais, para fazer procedimentos médicos, principalmente para trabalhar. Proíbe que as pessoas sejam punidas por não provarem vacinação, que sejam demitidas. Há alguns meses, eu comecei a receber e-mails e telefonemas, primeiro de funcionários públicos, ameaçados de sindicância, de punição administrativa, se não se vacinassem. Depois começaram funcionários empregados, né, do sistema privado. Agora, estudantes de universidades públicas. Então, eu entendo que é uma medida arbitrária, que ninguém tem direito a exigir que o outro faça algo com o seu próprio corpo, no caso, receba, né, uma vacina, sobretudo por se tratar de vacinas. São vacinas muito novas, com isso não estou desmerecendo, acho que a queda nos números tem a ver, sim, com a vacinação, então não estou desmerecendo as vacinas, mas são produtos novos, são produtos que foram testados no curto prazo, não no médio nem no longo. Então, é direito de cada cidadão decidir se quer se vacinar ou não. A esmagadora maioria quer se vacinar. Por que não respeitar essa minoria? Será que só essa minoria não merece respeito? Nós lutamos tanto pelo respeito a todas as minorias, por que essa não merece respeito? Eu sou contrária a esse passaporte da vacina. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, então. Temos aqui: deputado preso, jornalista preso, enquanto isso, traficantes e criminosos de alta periculosidade estão soltos. Qual a sua opinião sobre isso? Então, isso gera desconfiança no sistema, né? Isso gera insegurança jurídica. Foi o que eu disse no princípio. Nós não podemos adotar, vamos dizer assim, critérios que sejam incompatíveis. O mesmo Supremo Tribunal Federal, que soltou traficantes internacionais, mandou prender pessoas por fala, né? Ainda que tenha havido ali um exagero, eu não retiro, eu não aplaudo o erro. Então, quando vem uma pessoa, grava um vídeo xingando, ofendendo, ameaçando, no caso da ameaça é crime, incontestavelmente, então eu não aplaudo isso. Porque quando a gente aplaude, a gente também estimula, tá? Então, muito embora eu não aplauda esses excessos, não é proporcional manter essas pessoas presas, sobretudo quando são mantidas presas pela mesma corte que anulou uma série de condenações por desvios bilionários e a mesma corte que colocou efetivamente traficantes internacionais, né, em liberdade. E a senhora já pensou em ser candidata à reeleição ou, de repente, aí pleitear uma vaga no Congresso Nacional? A minha ideia
é concorrer ao Senado. Eu não pretendo me candidatar à reeleição, não por não gostar do trabalho aqui na Assembleia, muito pelo contrário, eu adoro o trabalho aqui, acho que tenho conseguido barrar muita coisa ruim, não aparece, a população muitas vezes não vê, não entende, mas eu sei que eu estou, né, melhorando muitos projetos, então é um trabalho assim, muito importante que eu faço aqui, porém, sempre tem o argumento para derrubar as leis que eu conquisto, para derrubar os meus projetos, de que a competência é federal, entendeu? O Estado não pode. Então, eu não quero mais ouvir esse argumento, eu não quero mais ver o meu trabalho sendo jogado no lixo, né, por dizerem que a deputada estadual não pode legislar em educação, não pode legislar em saúde, e pode. Tanto pode que a lei que eu consegui aprovar aqui, garantindo a mulher escolher fazer cesariana, ter seu filho por cesariana, que foi declarada inconstitucional aqui no TJ, já foi declarada constitucional pelo Supremo. Então, assim, eu não quero mais trabalhar, conseguir conquistar e depois alguém derrubar o meu trabalho dizendo que teria que ser federal para poder permanecer, entendeu? Por isso é que eu não vou concorrer à reeleição aqui na Assembleia. Minha ideia é disputar o Senado. Muito bem. E quais são suas perspectivas para o Brasil daqui para frente? Olha, eu vejo um cenário muito indefinido ainda no âmbito nacional, vejo um cenário indefinido aqui para São Paulo, né? São Paulo está carente, até gostaria, né? Cheguei a falar com o ministro Tarcísio, gostaria que ele viesse, fui crítica no primeiro momento à possibilidade de ele se candidatar, por ele não ser de São Paulo, depois, conforme eu fui ouvindo as pontas, né, percebi que esse perfil dele de realização, de tirar as obras do papel e colocar na realidade, agrada muito os paulistas, né? Nós estamos carentes desse perfil. Cheguei a pedir para ele vir candidato com um paulista na vice, não eu, porque eu não tenho essa. Minha ideia é concorrer ao Senado, mas pensei em vários nomes, né, como ele não é de São Paulo, e acho que ele teria chances, né, de ganhar aqui, porque vejo assim, um cenário muito ruim para São Paulo muito carente de uma renovação. Então, a ideia é a gente não desistir do Brasil, né? Aquelas pessoas que têm recursos, eu ouço muita gente dizendo, vou embora, ou vai mandar o filho embora. Eu peço encarecidamente que não desistam. O risco de enfrentar o que a Argentina está enfrentando, ele é maior, né? Quando quem tem recursos econômicos, intelectuais, né, desiste do país. Não podemos, né, continuar com fuga de cérebros, com fuga de capital também. Então, o pedido que eu faço é esse, né, para esperar o cenário clarear um pouco e para continuar acreditando no nosso país, né, que ele é muito bom, um país com muitos recursos, um país cobiçado internacionalmente, a gente tem que investir muito nele. Deputada, muito obrigada pela sua entrevista e saiba que as portas do Jornal da Cidade Online estão sempre abertas para a senhora. Eu agradeço a oportunidade, desejo muita saúde a todos, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite para o Jornal da Cidade Online.